Boa tarde a todos. Mais uma tarde de encontros, né? Que possamos nos afinizar com o estudo, para a gente fazer uma reflexão, todo mundo junto, para que a gente consiga, né? Fazer um estudo harmonioso. Eu vou ler uma página do livro Confia e Segue, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 13, com o título Transformações. Todos estamos informados quanto às transformações em desenvolvimento na Terra, e são muitas, quais sejam o progresso industrial intensivo, as conquistas no reino atômico, as lutas de competição por mais eficientes no domínio das armas, a legislação do aborto em muitos países, as pesquisas nas áreas genética, a delinquência juvenil, superando a criminalidade nos adultos, excesso de liberdade sem disciplina, e os chamados direitos e obrigações que lhes correspondam. Todas essas transformações processam através do livre-arbítrio do homem, que se orgulha da civilização, que está vetando, que esta que está inventando com o integral apoio da ciência materialista. Entretanto, convém lembrar que Deus está em ação e de tudo o que a inteligência humana semeia no mundo que pertence a Deus, isto também ela ceifará. E assim, Mestre Jesus, pedimos o amparo da espiritualidade para começarmos o nosso estudo. Estamos, Senhor, aqui para se juntar a todos os espíritos que estão trabalhando na paz na terra, que possamos, Senhor, levar amparo, levar harmonia, levar carinho, levar amor e acolher, Senhor, todos. E assim, Mestre Jesus, com essa vontade, confiança em Ti, damos por início o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Graças A a gente Deus. vai estar dando continuidade no estudo do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, por Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. E hoje o capítulo vai ser o 24, que tem o título Impressionando Apelo. A Tati está compartilhando, eu vou ler no livro, que eu acho mais fácil. Eu vou conduzir a leitura. Se vocês quiserem interromper, é só falar que eu paro, tá bom? Na semana passada, a Tati falou do capítulo 23, Saber Ouvir, foi bastante discutido, né? Nos chamou a atenção que a gente precisa saber, né? Que também ficou claro que nem tudo é necessário o espírito saber, até pela sua condição, do que está no momento. E às vezes a gente não consegue ajudar, e aí atrapalha tanto a nossa evolução, quanto atrapalha os que ficam, ou vice-versa. E foi bem discutido, né? Agora vamos lá começar a leitura do nosso capítulo de hoje. Todos estão me ouvindo? Sim. A impressão que eu estou falando sozinha, fica meio esquisito quando começa a compartilhar. Tá Não tem não, mais Josi. ninguém. Segue em frente. Então, vamos lá. Impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar.
emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo e a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quanto puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que liga as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os feixes incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal. Pedimos concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todo, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Aqui eu queria dar uma paradinha, porque o nosso capítulo, o intelector, ele faz 3 chamadas, né? E aqui na primeira chamada, a Tati vai colocar para a gente uma imagem que é assim, porque o livro Nosso Lar, ele começou a ser escrito em 1943, né? Em 3 de outubro de 1943. E aqui, em 1995, estava chegando para a Terra as primeiras televisões. Então, a Tati vai colocar aquela imagem, Tati, de quem inventou, né? Que começou pelo tubo, né? A televisão, que é um cientista. Ele era um cientista que se tornou espírita e escreveu um livro. Essa né? aqui é a televisão? Essa que na época era a televisão. E ele, né, ele teve muitas dificuldades no meio dele, né, depois que ele se tornou espírita, não foi bem aceito. E o nome dele é William Crookes, era em 1832 a 1919. Aí está dizendo que ele era um químico, físico, britânico. Ele inventou do rádio ou tubo, né? E o precursor da televisão, né? E aí a gente vê, que aí o que me chamou a atenção, esse aqui foi o livro que ele escreveu, né? Por vários casos espíritas, né? Então, o que me chamou a atenção é o seguinte: a gente sempre tem falado que aqui na Terra ela é uma cópia do mundo espiritual. E no ano de 1943, quando o Nosso Lar começou a ser escrito, já estava aqui, quando a gente vê aqui no início do texto, que fala no espelho, né, da televisão, aí se vê a figura do locutor. E quando a gente vê que na Terra estava chegando um tubo, né, e depois a gente viu como que eram as primeiras televisões, que eram os caixotes, as coisas assim. A imagem Aí a daí. gente vê, aí a gente vê que no Nosso Lar, a televisão era de primeiro mundo, porque ele descreve aqui como formato de espelho, né, super nítido, né, muito diferente do que estava chegando à Terra. Isso eu achei bem interessante, e de como era bem mais avançado, né, esses aparelhos já no mundo espiritual, e que já ajudava nessa transmissão, né? E quando a gente olha hoje, em 2021, e quando chega essas televisões, como ele descreve lá no Nosso Lar, tem televisões agora de primeiro mundo, né? Televisões de tipo um espelho, né? Isso aí vai depois, tá? Isso eu queria
chamar, né, a atenção para isso. E também do socorro que o locutor está na moradia, que é uma colônia inferior, e ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro. E pelo que eu estou entendendo aqui, que vai falar um pouco mais à frente, ele não era no Brasil, né? O nosso lá, sim, e ele estava pedindo exatamente socorro, ajuda, já porque ele estava já prevendo, já sabia, né, do que ia acontecer, que a gente vai ler mais à frente, que seria a guerra, né? Não, aqui, ó, quando ele fala aqui, ajudar-nos o quanto puderem, ceder algumas horas da cooperação nas zonas de trabalho que ligará a força obscura do umbral à mente humana. Por aí você vê que também os espíritos que habitavam no umbral, que não queria o progresso, que queria exatamente instigar a guerra, estava tendo uma força muito grande. Então, a intervenção seria um socorro, pedir um socorro para que pudesse diluir essa vontade deles, essa parte, esse desejo, né, de instigar a guerra, foi o que eu entendi, né, nessa parte, quando ele fala do umbral e da mente humana, né? Então, ele fala que tenha negras falanges de ignorância, e depois de falar o incendiário a guerra. Ou seja, exatamente, eles queriam extinguir e tudo. Claro que os encarnados estavam ligados na mesma sintonia, eles não fariam nada sozinhos, né? Daí a gente chama a atenção para a mudança de vibração quando há uma situação nesse sentido, como agora realmente está aqui na Terra, né? Eu me lembrei muito da pandemia, o quanto é importante a gente mudar essa vibração, porque a gente vê muita coisa e escuta e realmente está trocando a sintonia para podermos ajudar, né, a espiritualidade. Alguém mais queria falar desse parágrafo? Pode seguir com a leitura? Pode. Então, vamos lá. Interrompeu-se a voz. Agora, a gente, assim, o primeiro chamado, né, a primeira interrupção foi dada. Agora a gente vai para o segundo, que fala: interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalaram minhas fibras mais íntimas. Veio Lises em meu socorro, explicando: estamos ouvindo, moradia, velha colônia de serviço muito ligado às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. E o Ulisses estava explicando para André que ele ficou muito assustado com o primeiro socorro, o primeiro pedido de socorro da colônia, né, do intelector, né? Ele pergunta que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra, e aqui o André já estava lembrando da Primeira Guerra e achava que já bastava, né, que não precisaria de mais sangue, de mais guerras, né? Aqui me chamou a atenção a mudança do André, né, de como ele está observando, prestando atenção e sensibilizando, né? Enquanto mais às vezes a gente na Terra não consegue ter esse olhar, né? E lá ele já estava com esse olhar já de que realmente não precisava mais de guerra, né? A Elisa sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes de profundo, com a lástima, em silêncio, a gravidade da hora humana.
pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangeu-me, assombrava-me, sobretudo. A imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova. Aqui me recolheram, pois havia cidade de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Apresentaram-se à voz do locutor com a entonação de verdadeiro SOS. Ou seja, é para a gente ver quanto a espiritualidade trabalha nesse momento e quanto ela precisa, né, da nossa ajuda, né? Ele sai pedindo socorro, avisando, já pelo que eu vi aqui, muita antecedência. E esse capítulo, assim, quando eu fui ler, me veio lágrimas direto, porque o momento de hoje é como se a história se repetisse, né? É como se, quando a gente peguei o livro do Divaldo, que também teve esses mesmos avisos, os clarins que chama, né? Capítulo 1, e a gente, assim, na Terra, aqui, jamais imaginava que isso tudo estava prestes a acontecer, e já havia, já com antecedência, um aviso nesse sentido. Quando eu li isso aqui, é como se diz assim, repetiu a mesma história, a mesma coisa acontecendo, com a diferença de que a gente está lendo o livro, e que foi escrito no ano de 1943, e a gente está em 2021, vivendo a mesma coisa. Isso realmente nos abala bastante, assim, pelo menos a mim particularmente, me abalou bastante, porque eu quase que não conseguia ler, assim, porque é como se a gente revive toda uma dor, assim, que ainda não passou. E eu fiquei pensando nesse, quando eu vi verdadeiro SOS, o quanto a espiritualidade assim, fica triste, né? E aí, como porque ele já prevê o quanto a dor vai vir. Ele não fica triste porque vão ter trabalho que vai ser, digamos assim, não fica triste porque eles vão ter trabalho, mas eles ficam, acredito eu, tentando evitar, mas não é possível, né? O que eles podem fazer é ajudar-nos, mas evitar, eles não conseguem porque depende da gente, né? O que a gente está fazendo nesses anos todos, né? De lá para cá. Não se dá para mudar a história de uma hora para outra, né? Aí aqui, ó, viram-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão, né? Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem, ouviram-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações de pensamento. Aqui é legal a gente ver que nem o que não é isso. A gente precisa da fala, a gente precisa andar, é como se daqui a gente saísse e se mudasse apenas de plano, mas a gente não vai ser um andar diferente, ou seja, não vai já chegar volitando ou já chegar falando por pensamento. Isso tudo é adquirido com o tempo. E a gente sabe que é permitido sim, mas os espíritos mais desmaterializados. E que quando a gente desencarna, chegamos já da forma que estamos aqui. Tanto é que sabemos que esse socorro está sendo pedido de outro país, e que no Brasil se fala português e é transmitido exatamente em português para cá, para a gente, que a gente não ia entender, né? Quer dizer, eles não iam entender se fosse inglês, por exemplo, né? Que os que chegaram até Terra não falavam inglês. Então, eu achei bem interessante isso, que é a parte que fala que a gente ainda precisa, para a gente entender que chegamos lá igual como estamos aqui. Não muda, não é porque desencarnou que já mudou de patamar, não é isso, né? Agora vamos lá. Que aí essa é a curiosidade do André. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio, identificando minha perplexidade,
Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Aqui ele está dizendo para a gente que quanto mais a gente se depura, quanto mais a gente se desmaterializa, como eu falei, a gente tem essa facilidade de volitar, de falar por pensamentos, né? Como eu já tinha falado. Aí, vamos lá. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constitui de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integram muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos permanecem ainda aqui, condicionando-os a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas está a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio da sequência imperante evolutivas. Aqui eu queria que a Tati colocasse um slide, que aí faz referência ao livro dos Espíritos, né? Deixa eu ver se ela coloca aqui. Aqui que fala, né, da questão que o homem pergunta se o homem pode travar a marcha do progresso, mas não consegue detê-la. É o livro dos Espíritos, a Lei do Progresso e a questão 781. Ou seja, a gente pode, em sentido geral, pode travar, mas não pode impedir esse progresso. Por isso se explica as várias guerras, né? Aí aqui, ó, nada enganará o princípio de sequências imperante nas leis evolutivas. Aqui já está, aqui fala também, faz referência, eu me lembrei desse, ele faz referência também a essa pergunta do Livro dos Espíritos. Por isso, quando a gente vê lá atrás que a gente fica tentando, a gente tenta pedir socorro para que a gente possa amenizar, para que a gente possa ajudar, mas não podemos travar, né? Porque tudo já foi feito. Então, e através do nosso livre-arbítrio, né? A gente vai adquirindo esses débitos, fazendo as escolhas equivocadas, e tem uma hora que precisamos rever tudo isso, né? Por isso que eu entendi que vem esses flagelos, essas guerras, né? E agora o coronavírus também vem nos mostrando isso, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Josi, você falou dos flagelos e aí era interessante a gente mostrar aqui o último slide que mostra como como que ficou Nagasaki e hoje em 2021 como ela está. Eu vou passar o que a slide gente destrói, né? E depois precisa. Pode passar, tá? Para a gente ver. A gente faz, né, tudo essa foi em 45, né, Hiroshima, quando aconteceu, e hoje, olha como ela está. Que aí é o Livro dos Espíritos 739.
que é aquela coisa, você destrói, mas você precisa construir, né? Não era necessário destruir, mas que para gente, para o nosso processo educativo, isso é permitido, né? Por Deus. Alguém quer fazer alguma colocação? E mesmo independente de destruir para reconstruir, é sempre de tempos em tempos a espiritualidade superior envia à Terra espíritos preparados para alavancar o progresso, não só o progresso moral, mas o progresso também científico, intelectual, em vários campos do conhecimento. E não dá para impedir. Impedir mesmo, pode assim atrapalhar, pode tentar retardar, mas a espiritualidade vai trabalhando e vai chegando, e são os avanços da tecnologia, são os avanços científicos que acabam falando mais alto e sendo adotados e sendo implantados, né? Mesmo que não passe pelos flagelos. Quando a gente, né, vai destruindo, é necessário, né, dona Raquel, a reparação, né, para que ficamos com a lei divina, né? Por isso que uma vez que ela é feita, dá para voltar atrás, né? Precisa ir adiante. Esse processo ele precisa continuar. E é a lei de causa e efeito. A gente precisa reparar, né? Tá, É deixa, como. né? Tu Ah, tá. faz e deixa para lá e Hein, nada. Josi? Eu acho Oi? que é como assim, você precisa tomar o remédio mesmo muito amargo para que você melhore, eu digo você no sentido da humanidade, né? Para que você E encontre a sua saúde realmente. E assim, a lei divina tem caminhos que nós ainda, no nosso grau de entendimento, tem dificuldade de acompanhar. Por exemplo, o exemplo que foi dado aí, foi destruído, as pessoas que reconstruíram não foram as mesmas que destruíram, mas provavelmente elas estavam aí para vivenciarem a destruição que foi violenta e reerguerem, é porque não era por acaso. Eles tinham não exatamente um vínculo com aquele local, mas podem ter destruído outras comunidades e agora precisavam vivenciar isso e precisavam se renovar, se fortalecer para essa reconstrução. O que eu quero dizer é que nem sempre são os mesmos naquele momento que tanto destrói como reconstrói, mas a força e a beleza e a misericórdia divina vai nos plantando nos lugares onde nós precisamos estar. verdade. E também, se não for esses que reconstruíram, não foram os mesmos que destruíram, mas outras vieram antes, fizeram outra destruição que encaixa no que a senhora está falando. Então, Isso. mostra que a gente precisa reparar os nossos débitos, precisa quitar para que a gente possa continuar, né, a Isso. nossa caminhada Uhum. evolutiva, né? Uhum. E a gente está, assim, a gente está entendendo isso, né, a duras penas, né? Por exemplo, eu não estava lá, como no início a gente estava conversando, na guerra, mas eu me vejo numa, né? Então, por aí a gente já, eu não estava lá na guerra, assim, em termo, poderia estar, né? Que agora precisamos passar, né? E como vamos passar, né? É o que vai depender do da nossa evolução também, né? Que não adianta também passar continuando destruindo, né? Uhum. Porque isso só vai nos guardar para mais tarde, né?
E aqui está bem claro que é necessário, Uhum. necessário esse encontro, esse reajuste com nós mesmos, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Chamou a atenção você tem para trás da leitura até agora? Pode seguir? Então vamos lá. Nesse interim, interrompia-se a música, voltando o intelector, o locutor, desculpa. Eu fiquei imaginando, né, essa cena na minha cabeça, tentando trazer assim para hoje ver essa cena. Imagina a tela se abrir, o locutor voltar e dando essas notícias, né? E pedindo esses socorros. Aí me deu, aí eu entendi a tristeza do Lísias, né? De que o locutor que estava fazendo essa solicitação, ele estava solicitando para realmente, assim, eu entendi que ele estava realmente querendo cessar um pouco mais essa dor, ou até mesmo intervir para que isso não acontecesse. E o Lísias, né, ele já sabia, né, por ter notícias do Ministério da União, que não tinha como voltar atrás, né? E muitas dores viria, né? Que eles tinham que se preparar era para receber e ajudar essas almas que voltariam, né? Isso. Então vamos lá. Nesse interim, a emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoando-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração da natureza espiritual. Sem órgão de ponderação, o Conselho desapaixonado caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Aqui a gente está vendo, acho que a Raquel até falou, que há espíritos que encarnam para tentar ajudar a amenizar um pouco, foi isso que eu entendi, né, na sua fala. E aqui tem um grupo, eu entendi aqui, eu não sei se eu entendi errado, tem um grupo que queriam amenizar e o outro que não queriam, né? Ou seja, não dava, não abria a vibração para entrar essas ajudas que o locutor estava pedindo. Ou seja, não tinha como, era todos querendo uma só coisa, né? Querendo exatamente a guerra e trabalhando para isso. E com isso dava força aos espíritos que estavam no umbral querendo a mesma coisa, né? Ou eu entendi errado? O que ele, na verdade, está querendo dizer aqui é que esses governos, alguns governos, né, que se encontravam excessivamente centralizados, na verdade, ele diz assim, estavam com aquela posição radical, já estava tomada aquela posição ali, belicosa, querendo mesmo já guerrear. Não oferecia a menor, ele diz, oferecendo escassas, ou seja, pequenas, mínimas possibilidades para que a natureza espiritual os sensibilizasse. Os espíritos, a espiritualidade maior, está lá, sempre inspirando, tentando, mas eles estavam fechados. Quando a gente se fecha às intuições, às inspirações, a gente vai tomar a decisão afastando os benfeitores. Era isso que estava acontecendo com aqueles
Aquele governantes grupo naquela lá, hora. E aí diz, não existia um órgão que tivesse ali capacidade de ponderar, de dar ali, olha, vamos por aqui, vamos conversar. Não, eles não tinham ninguém assim que ele chama de desapaixonado para que ouvisse a espiritualidade superior estimulando a paz. Eles estavam fechados, blindados para isso. Então, é nesse sentido que eles estão colocando aí. Então, eles queriam mesmo era a guerra, estavam dispostos. Não quero ouvir ninguém, pronto. A gente faz muito disso, né? Com as é nossas verdade. guerras, com as nossas guerras domésticas, com as nossas guerras profissionais, com as nossas pequenas guerras, mas é bem assim. Vêm os amigos encarnados e desencarnados, tentam dizer as coisas para e a gente está fechado. Não abre as portas, né, para ajuda, né? E a gente Isso, não tem um abre anjo de porta, não guarda, abre tá ali. ouvido. Uhum. Alguém mais quer fazer uma colocação? Então, vamos continuar. Ó irmão, muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemo-nos à preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as carinhosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos, após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2, de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades de luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar destinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração contra o assédio das trevas, acendendo a luz contra a guerra do mal. Movimentamos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé, que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e vim enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguia conter. Um gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos da moradia, tudo inútil, porém acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recursos para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lises em tom grave e doloroso.
A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminosos, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de impelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de que não prosseguir no amargoso assunto. Lises convidou-me a me recolher. Eu confesso que essa final de leitura, assim, por várias vezes eu engasguei. E como eu falei no início, eu via um filme na minha frente, assim, do que nós estamos assim passando hoje. Eu nunca via tanta morte assim na minha frente. E aqui, quando a gente vê que logo depois saiu o livro lá do Divaldo, eu fiquei pensando nele, por antemão, já sabendo dessas dores que estamos passando, e quando ele se calou e chorou, sem poder a gente fazer nada. É aquela coisa que se a gente assim pudesse, a gente faria, tiraria, né? Mas, como se diz, quando a gente faz uma retrospectiva e o quanto tudo hoje veio à tona, né, com uma coisa da pandemia, a gente meio que não estava sofrendo, não estava sentindo, então sabia, mas não ligava. E depois, quando todos passou a sofrer, né, e a sentir, aí começou a ter tempo, né, no ato de se recolher, ter tempo em observar os, o quanto estava tudo desajustado, né, o quanto estava tudo em desequilíbrio, né? Quem tinha mais queria mais, os outros não ligavam, outros não é problema meu, e assim vai. Aí vem esse recolhimento geral. E é essa coisa, esse capítulo é muito assim atual, né? Para que a gente possa também ver a necessidade de quanto a gente precisa se juntar aos trabalhadores da espiritualidade que trabalhem em amenizar um pouco as dores dos que voltam, dos que ficam, né? Enquanto a gente vê o quanto eles estão sobrecarregados, né? Eu me lembro que logo no início vinham muitas mensagens que a gente pudesse mudar a vibração, que a gente pudesse ajudar eles, né? E aí, quando a gente lê sobre essa nuvem escura, a gente pode assim imaginar, né, o quanto realmente a gente precisa estar fazendo, tá tendo esse olhar, né, para ajudar e nos ajudar. E agora eu passo assim a palavra para vocês fazerem as considerações. Colocou todo mundo para ficar reflexionando sobre sua última fala, Josi. Está todo mundo quietinho, só pensando. O momento é de pensar, mesmo, de tentar se ajustar. Né? Ô, Josi, Josi, Oi, você me oi, permite? Eu, sim, eu quero bem falar que o momento é de otimismo, porque tudo que acontece nesse momento com a pandemia já nos foi dito pelo trabalho de Chico Xavier. Então, logicamente, a gente não esperava que as dores fossem tão violentas, mas tudo já era de se esperar. E todos nós sabemos que qualquer um de nós, amanhã ou depois da manhã, pode ir para o mundo espiritual.
Bem, então, e isso vai ser muito melhor daqui a poucas décadas. Toda a situação vai estar muito melhor. Todos nós que conseguirmos reencarnar aqui nesse planeta, num planeta de regeneração, vamos ser pessoas muito mais felizes. Todas as situações dolorosas pelas quais passamos agora têm um motivo de ser, que nos é colocado pela lei do progresso, mas tudo vai melhorar muito, muito, muito. E isso, eu falo essas coisas porque eu tento cultivar esse otimismo dentro do meu coração. Porque se eu for ficar chorando, às vezes eu tenho condições de assistir um programa de TV, um RJTV ou outros programas parecidos, e eu fico chocadíssima também com as coisas que acontecem. Hoje mesmo eu estava assistindo o RJTV e aconteceram tiros, se não me engano, foi em São João de Meriti, e uma pessoa foi morta, e as coisas vão acontecendo pelo Brasil inteiro. E, de alguma forma, eu te confesso que, desde que eu me entendo por gente, eu estou acostumada com o noticiário que trata desse excesso de violência. Porque, antigamente, eu tinha alguma condição de ler jornais, os jornais populares de crimes, então eu fui me acostumando. E agora eu tenho o refrigério da doutrina espírita, onde eu aprendi sobre a lei do progresso. E a lei do progresso é um conforto que eu encontro para esse momento. Também, assim, me conforto muito pelas orientações que eu encontro no Evangelho. Por exemplo, no capítulo 28, que é onde está a coletânea de preces espíritas, o item 58, prece pelos que agonizam, pelos agonizantes, que vem logo depois do prefácio desse tema, o que eu posso fazer é, todos os dias, seguir um pouquinho aquele modelo, tentando colocar as minhas próprias palavras, porque se eu for seguir o modelo, eu vou ficar muito, muito maquinal e fazer a prece pelos agonizantes, mas que isso, infelizmente, eu não consigo fazer. Mas o otimismo faz parte importante da minha personalidade. Em tudo que acontece, eu busco ser otimista. Então, esse momento, para mim, é um momento de alegria, um momento de renovação, principalmente porque a morte não existe. E eu aprendo isso com o grupo Alegria de Conhecer, com você, com esse estudo de hoje, com os seus estudos anteriores. Às vezes eu fico pensando assim, como é que pode a Josi é tão criança e fala com tanta profundidade e sensibilidade sobre as situações? Eu fico pensando, quando eu ouço você falar, hoje mesmo eu estava pensando que você é tão jovem e você é tão sensível, tão delicada, e eu agradeço por estar aqui nesse grupo e, de uma forma bem objetiva, você está me ajudando a evoluir. Eu vou ficando mais otimista porque eu estou evoluindo. É só isso que eu queria te dizer. Muito obrigada pelo seu estudo. E assim, você vê que eu também estou aprendendo muito com a senhora. Logo no início a gente pedia, a senhora falava que estava pronta. E muito rápido a senhora está pronta para falar, olha só. E fez umas colocações que nos ajudam a ter otimismo, esperança, né? Porque é exatamente isso. Entender que esse processo ele é necessário, né? Como foi falado. Não tem como mudar exatamente pelo contexto que a gente estava vivendo, onde o egoísmo e a ganância ainda predominam muito, né? Então, era necessário isso. Muito obrigada por a senhora compartilhar. Tá bom? Mais alguém? Josi, tem uma parte que o Chico Xavier falava, né? Uma das histórias dele, que ele agradecia pela enfermidade quando ele estava doente. Ele falava que a doença era a enfermeira dele.
Ou seja, a gente passa pelas dificuldades, pelas doenças, por tudo isso, e é como a Helena falou, apesar dos pesares, a gente tem que manter, sim, é difícil, muito difícil. Ainda mais quando você vê pessoas próximas a você indo para o outro lado, né? Mas, assim, o otimismo tem que ficar juntinho da gente, porque se a gente perder esse otimismo, a gente se perde no mundo. A gente se perde no desespero, como muita gente está desesperada. Agora, a luta é se manter são e, até o final dessa pandemia, estar totalmente são. Mente, cabeça, emoção, corpo, tudo a gente tem que se manter. E, para isso, a gente se nutre do Evangelho, a gente se nutre das boas palavras, a gente se nutre dos bons pensamentos, das boas vibrações, vibrando sempre no bem. Quanto mais pessoas vibrarem no bem, mais a gente vai se sentir protegido, todos, o planeta inteiro. Entendeu? Então, esse pouquinho que nós estamos fazendo aqui, eu acho que é uma grande contribuição para a humanidade. Entendeu? Cada grupo que faz um pouquinho, não estou falando só do espiritismo, estou falando do budismo, de todos os grupos e religiões que pensam no bem, que querem o bem para a humanidade. Então, é uma luta constante. A gente vai dando um passo, depois outro passo, mas é assim. E como, não sei se é o Luciano que fala, Deus não escreve certo por linhas tortas. A gente é que não sabe direitinho entender essas linhas, né? Então, na verdade, tudo foi muito bem escrito, muito bem calculado, mas nós somos responsáveis por tudo isso. Então, a modificação tem que vir de dentro para fora, né? A gente tem que se modificar a cada dia como pessoa, como ser humano, como alguém que quer evoluir, não só para você mesmo. Eu penso assim, eu quero evoluir, mas não só para mim. Eu tenho que pensar na humanidade, no todo, que a nossa família é universal, né? A gente não pode ser boazinha ou ajudar só a nossa família consanguínea. Nossa família é universal. Então, o próximo está bem próximo ou distante, mas estará sempre ao nosso lado para a gente ajudar, para a gente acolher, para a gente confortar. Tá bom? Então, é isso. É isso mesmo. É o que você falou, unamos as nossas vibrações, né? Que a nossa família ela é universal, né? A, a humanidade encarnada, ela é igualmente a nossa família. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade, né? Por isso a dona Eliana falou a respeito da esperança, né? E é um momento oportuno, né? Um momento de agradecer, né? E é isso. Alguém mais? Ô, Josi, Oi. veja bem, você colocou muito bem, né, que o momento atual, né, da Covid chamou atenção em relação ao momento da Segunda Guerra lá, né? E a gente percebe a colônia lá pedindo ajuda ao nosso lar. Que isso nos chama atenção e que nós possamos usar nesse momento atual, né, a nossa função de poder ajudar. Porque nesse momento, certamente, as colônias espirituais estão todas se movimentando também em oração, em magnetização, para poder auxiliar, né? Inclusive porque, por conta dessa questão, logo no início, quase se descambou para a questão também de guerra, né? Porque era aquela acusação da China, que tinha feito de propósito, que não, isso não veio ao caso, mas o importante é que os ânimos começaram a se inflamar ali também. E nós, encarnados que já temos este conhecimento, sabemos que nenhuma oração fica sem resposta. Bezerra nos diz isso. Então, que sempre nas nossas orações nós nos lembramos de pedir também por esse momento, pela pacificação, né, das pessoas, pelo entendimento maior, pelo comportamento melhorado em relação às necessidades que o momento impõe e para que a vacina possa fazer o efeito desejado. Ou seja, nós podemos também participar desse momento, podemos e devemos, em nossas orações, sempre pedir um pouquinho.
tá? Porque a gente vai fazendo isso, é pouco, é muito pouco, mas é a nossa parte, é o que a gente pode fazer. Não é? Quem é médico está lá, se voluntariando, está trabalhando, pode. Nós que não somos nada disso, o que podemos fazer? Orar, pedir a Deus com sinceridade para que esse momento seja controlado. Né? Era só isso. Obrigada, Marco. Legal. Alguém mais? Tem uma coisa muito importante para ser colocada, que é a última frase, que fecha justamente com essa fala da Eliana, que precisamos, apesar de todas as dificuldades atravessadas, que nós precisamos manter o otimismo, Marcos Heleno trouxe agora, e é importante porque nós vimos o Lísias, quando desliga lá o aparelho, André Luiz relata que vê quando ele enxuga discretamente uma lágrima. Então, ele se entristece também. Lísias não é espírito superior, mas já é um trabalhador, está lá, se dedicando. Então, numa condição, acredito, já melhorzinha ali, já dedicado, aprendendo, já está se preparando ali também para novas tarefas, para a reencarnação, tudo isso. Então, e provavelmente a espiritualidade superior também se entristece com as nossas atitudes estapafúrdias, violentas, grosseiras e assim, né? Esse destrambelhamento que nós ainda humanos saímos daí do prumo e do descumprimento da lei. Mas é muito importante essa recomendação que, desde o início da pandemia, do isolamento, que vem sendo solicitado para que a gente mantenha um pensamento elevado, que a gente mantenha e se dedique a um momento de prece, de meditação, de leitura edificante, de estudo, que a gente se afaste, inclusive, dos noticiários, do excesso de noticiários, que a gente acompanhe para saber, se atualizar, mas que a gente não fique viciado nas notícias que são divulgadas. E Lísias aqui deixa bem esse recado. O propósito, demonstrando o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Ele convida a recolher. Então, às vezes, a gente fica naquela teclinha também, repetindo, batendo, se indignando, se revoltando, uma série de coisas que não são positivas para esse momento que somos convidados a manter, sim, uma atmosfera de esperança, de otimismo, por mais difícil que em alguns momentos seja para nós, né? Então, para a gente lembrar dele aqui, quando a gente tiver aí meio que nesse beco sem saída, a gente lembrar, opa, vamos parar, vamos nos recolher, vamos cooperar com a elevação dos sentimentos, dos pensamentos. Né? É isso. Tudo bem, obrigada, dona Raquel. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu posso seguir para os encerramentos. Então, tá bom. Eu separei um vídeo para a gente passar para encerrar. Ele é
uma irradiação, né, para a Terra, para o planeta, para que a gente possa, nesse momento, né, estar vibrando feixes de luz, né, para todos que nesse momento passam por uma dificuldade, todos que passam pela dor, pelas mães que despedem dos filhos, então, repentinamente, pelos amigos, para que a gente possa estar ajudando, né, a passar essas turbulências, né, atuais. Tati, pode passar o vídeo? Tati? A Tati está na sala, ela Calma. caiu. Não, estou aqui. Eu estou só um pouquinho enroladinha. Calma, só um minutinho. Tranquila, achei que você estava. Senhores guardiões e mestres de luz, pedimos auxílio às forças sagradas do universo, para que lancem os escudos de proteção e feixes de luz e cura sobre a nossa amada Mãe Terra. Ajude-nos a crer com firmeza na esperança e no poder da fé. Dai-nos força necessária, paciência e o amparo a nossos caminhos. Afaste o medo de nós, já que sempre há a possibilidade de um novo começo. Diante de tudo isso, ensina-nos a não sucumbir frente às adversidades da vida, pois hoje o céu está tempestuoso e o ar escuro, mas amanhã virá, e com ele, dias de sol e calor. Fortaleça nossa fé, restabelecendo nossa energia e saúde física, emocional, mental e espiritual. Conduz com luz e amor todos aqueles que partiram, confortando seus espíritos. Que a infinita plenitude do universo jorre em nossas almas a energia para alimentar o nosso ser, desfazendo os nós que aprisionam nossa evolução em forma de medo, e que seja transmutada toda limitação que impede nossa amada Mãe Terra de ascender. Que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Que o amor seja a lição que levemos em nome de todos os nossos irmãos que partiram para nos permitir esse crescimento. Que possamos olhar com os olhos da alma para o melhor que está por vir. Ensina-nos, ó Deus, a ser amor. Que assim seja feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, Mestre Jesus,
Agradecido que estamos por esse momento de luz. Que essa luz, Senhor, chegue a todos os hospitais onde tem irmãos nossos lutando por uma nova oportunidade. Que seus familiares recebam essa esperança que aqui falamos. Que eles recebam teu amparo, Jesus. Maria Santíssima, cubra o teu manto todas as mães que hoje vela pelo filho, que hoje pede. E assim, Senhor, pedimos que o nosso planeta Terra possamos refletir nas nossas ações, possamos nos unir à espiritualidade maior, para que possamos amenizar um pouco dessa vida. E nesta atitude, muita alegria, confiança em Ti, encerramos o nosso estudo da tarde. Que assim seja, graças. Graças a Deus.